Graça e paz, igreja. Tudo bem? O pastor estava falando comigo que eu sempre fico nervosa. Por mais que a gente já tenha hábito de fazer, é uma emoção, é um prazer. E é uma honra e é um desafio levar a palavra, né? E eu escolhi como tema da bênção dos avós o tema fundamentos. E o texto-chave é Mateus 7, 24, 28. A gente não vai abrir agora. Eu vou fazer um preâmbulo primeiro. Há algum tempo, logo que eu fui para Porto Velho, eu comecei a fazer, como ouvinte, eu comecei a fazer um mestrado. E lá eu conheci uma mulher de Deus, presbiteriana, mas uma mulher de Deus fantástica, chamada Soeli Cabral. E a gente se tornou muito amiga. E a gente ia para a casa dela estudar e passávamos a tarde. E a Soeli tem 10 filhos. Muitos dela e muitos adotados. Ela adotou irmãos. E a casa da Soeli é um espetáculo enorme. E aí ela me contou a história da avó, da bisavó dela. Eles são do Maranhão. E no Maranhão tem muita dificuldade com relação ao evangelho, por uma questão espiritual mesmo. Mas a bisavó se converteu ao Senhor Jesus. E no sertão do Maranhão, sem instrução, sem ninguém dizer para ela o que era, certo ou errado, o Senhor mesmo a instruiu. E ela era uma mulher que tinha muitos filhos, e ela colocava no colo os filhos, na época ela era mãe, ela colocava no colo os filhos e ela dizia assim: eis que você será um médico, eis que os filhos dos seus filhos serão isso, serão médicos, advogados e engenheiros. E ela começava a dizer o que seria no futuro. O tempo foi passando, ela fez isso com os filhos, depois ela fez isso com os netos, e ela não chegou a conhecer os bisnetos. Mas ela gerou no reino do Espírito o que ela não iria ver. Mas ela gerou só na casa da Soeli Cabral. Ela, mestre hoje, ela é doutora em educação. Ela tem irmãos médicos, filhos médicos, dentistas, engenheiros. Dos 10, acho que quase todos são médicos. Os tataranetos. A família é extremamente conhecida em Porto Velho. E a Soeli falou para mim: isso é real e isso acontece na minha casa, porque alguém no passado abençoou os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, os filhos dos seus filhos. E ela fez isso sem saber que estava chamando à existência aquela bênção. E ela fez isso sem ver, conforme o que está escrito em Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Ela não viu que os filhos seriam médicos, que os filhos se tornaram médicos, os netos se tornaram médicos, advogados, engenheiros e sabe Deus o quê? Doutores, cientistas, pesquisadores. Um dos filhos, Cabral, foi o engenheiro responsável pela construção do aeroporto em Porto Velho. Então, assim, é uma família abençoada, todos cristãos. E ela profetizou. E ela fez isso, e eu tiro como lição, eu aprendi isso muito com ela, com essa minha amiga, contando essa história. Porque é muito difícil para a gente não ver a coisa. A gente só começa a orar pelo nosso filho quando o nosso filho nasce. Pelo nosso neto quando o nosso neto nasce. Pelo marido da nossa filha quando ela está procurando namorado. Mas nós precisamos aprender que a nossa boca é uma boca profética, diga amém. Então nós precisamos aprender a não ver o hoje. Preste atenção, eu não estou falando para você ficar ansioso e ficar querendo prever o futuro, não. O futuro pertence ao Senhor, nós só devemos viver o presente. Porém, nós precisamos profetizar o futuro. E nós, como avós, temos essa autoridade. Pense nisso. Isso é muito complexo e é muito difícil. Quando a minha filha me deu a notícia de que eu ia ser avó,
Eu estava num hotel em Brasília fazendo um curso. E eu estava deitada na cama do hotel assistindo televisão, recebo a ligação e ela diz: mamãe, tem uma novidade, você vai ser avó. Menino, eu fiquei em pé na cama, levantei a mão e comecei a profetizar a vida sobre a vida daquela criança. Eu não sabia que criança seria, eu não sabia se seria um menino ou uma menina, mas eu profetizei coisas que eu nem sei o que eu profetizei, porque eu não lembro. Mas eu sei que eu falei e chamei à existência a bênção na vida daquela criança. Quando eu fiz a profecia para a vida do meu neto, eu não imaginava que iria morar aqui, que iria pregar sobre esse tema, mas eu estava fazendo um fundamento para a vida e para a existência daquela criança. E é mais ou menos isso que é nesse sentido que eu quero pregar, Mateus 7, 24. Você pode abrir agora. Esse texto de Mateus 7, 24 a 28 é um texto muito conhecido. A gente já ouviu, já estudou várias vezes esse texto. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Então, e esse texto de Mateus 7, ele compõe um ensino do Senhor Jesus num discurso muito longo de Jesus, que começa lá em Mateus 5. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 fazem parte de um conjunto de fundamentos que o Senhor nos deixou. Né? Um discurso que ele fez, que é o chamado Sermão da Montanha. A gente teria que estudar tudinho para a gente entender a fundo. Mas eu separei esse pedacinho. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem. Quando a gente se converte, a gente se torna aí, entre aspas, evangélico. E a gente crê que tudo vai dar certo. A gente crê que quando a gente chegar em casa, a gente vai converter o marido, levar os filhos, batizar os filhos, converter a sogra, até o cachorro a gente quer levar para a igreja. A gente acha que vai tudo funcionar a mil maravilhas. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, a gente chega até a levar uma pessoa para o encontro, e a pessoa, depois que chega do encontro, diz: ó, não me fale mais em igreja não, que eu não quero nem saber. E essas coisas acabam gerando muita frustração no nosso coração, porque a gente acha que vai ser num estalar de dedos, num piscar de olhos. E a gente não imagina que dentro da nossa casa é o lugar onde nós vamos enfrentar as maiores e profundas guerras. Nós teremos guerras fenomenais dentro de casa. Do tipo, quando eu me converti, por exemplo, eu disse a vocês num culto passado, que eu bebia muito, eu comia com farinha, tomava todas. E quando eu me converti, eu cortei a bebida instantaneamente. Na época, além da cerveja, eu tomava outras coisas, mas a cerveja era muito vinculada à música sertaneja. E todas as vezes que eu ouvia música sertaneja, eu sentia o gosto da cerveja na boca. Misericórdia mesmo. O processo de libertação foi bem demorado. Porque ligava a minha alma, ligava aquela música ao gosto da cerveja. Então eu não ouvia música sertaneja nem gospel.
porque eu lembrava da cerveja na mesma hora. Então, em reuniões familiares, os meus irmãos faziam assim: olha, sente o cheiro da cerveja, é geladinha, ó, tá suja, tá com limão, do jeito que... E eu ficava brava, eu crente, que eu não bebo mais. E é um terror, e isso era o mínimo. Fora outras guerras que a gente vive. Você não é crente? Olha aí o problema que você está vivendo. Você não é crente? Vai, cura seu pai, porque o meu pai teve uma doença muito grave. Ora no seu pai, faz ele levantar da cadeira. E nisso, vamos embora. E aí, eu ficava pensando: Senhor, quando é que eu vou ganhar minha família? Quando é que as coisas vão mudar? E eu não sabia naquela época que para eu ganhar esta guerra, eu tinha que ficar em silêncio. E eu tinha que cavar profundamente as minhas bases. Que é exatamente isso que o texto de Mateus fala. No texto de Mateus, nós vemos dois personagens. Um é o prudente e o outro é o insensato. E a gente fica muito preocupado com esses dois personagens. E durante o período em que a gente está vivendo em família, a gente negligencia a criação dos nossos filhos. A gente negligencia a palavra profunda para os nossos filhos. Eu não estou dizendo que é todo mundo, mas eu estou dizendo que eu negligenciei. Eu não entendia que para fincar bases sólidas, eu tinha que fazer isso com os meus filhos. Eu tinha que fazer isso na minha casa. Eu tinha que ler a Bíblia em voz alta para os meus filhos lerem a Bíblia comigo. Eu tinha que orar na sala, eles vendo eu orar na sala. Eu fiquei durante um período muito grande trabalhando para Cristo de domingo a domingo. Eu sou professora, como vocês sabem, de ensino fundamental e médio, então eu trabalhava em duas escolas, escola pública e escola particular, de manhã, de tarde e às vezes à noite. Quando eu não estava em escola, eu estava em culto, eu estava em célula, eu estava discipulando, eu estava visitando. E quem cuidou da minha casa? Minha mãe, a avó. E eu fui deixando de lado a criação deles. Me preocupava mais com as discípulas. Será que eu fui prudente? Este personagem, que é o personagem sensato, ele trabalhou sobre a rocha. Você já pensou o que é construir sobre uma rocha? É extremamente difícil, é extremamente pesado, é penoso, é sem descanso. Este homem prudente, ele trabalhava para que a casa dele fosse completamente segura. Provavelmente ele não descansou. Provavelmente ele trabalhou de sol a sol. Provavelmente ele dormiu pouco. Se eu quisesse ter um contato com os meus filhos ou mostrar para ele alguma coisa, eu tinha que acordar às 5 da manhã. Porque às 7h30 eu já estava na escola. E à noite, ao invés de eu procurar atender a minha casa, eu atendia a igreja. Eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo, eu estava prejudicando o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. E infelizmente, isso acontece com muitos pais. E eu estou falando de pai e não de mãe. A grande maioria dos homens acredita que a criação dos filhos é a obrigação da mãe.
É a mãe que tem que cuidar, é a mãe que tem que limpar, é a mãe que tem que ensinar, é a mãe que tem que levar para a escola, é a mãe. Aí quando tem a festa do Dia das Mães, é um show. Quando tem a festa do Dia dos Pais, é mais ou menos. E infelizmente, eu gostaria de dizer aos pais que estão aqui, que a criação dos filhos não é uma obrigação da mãe, é uma obrigação dos pais. Diga amém. Sem ofender vocês. A palavra diz que nós precisamos cuidar da nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso aprisco, usando a linguagem daqui, é o nosso aprisco principal. Eu não posso deixar de falar de bênção para os filhos sem falar no que acontece, por exemplo, na adolescência. Irmãos, a gente vê, eu sou professora e eu vi muito. Meninos do 6º ano, 10 aninhos, uma bênção. 11 aninhos, uma bênção. 12 anos, o menino muda. Estica, afina as canelas, começa a produzir hormônio, engrossa a voz, afina a voz, engrossa a voz, afina a voz e se rebela. Acha que é dono do nariz. A minha mãe dizia assim, menino quando começa a engrossar o pescoço, quer bater na gente. E por que isso acontece? Por que há uma rebelião na adolescência? Por que todo mundo fala mal do adolescente? Por que o adolescente fica tão irado com a vida, com as coisas? Porque ele não foi guardado, não foi protegido, não foi amado o suficiente. Irmãos, eu via na escola crianças, que a escola que eu comecei a trabalhar em Porto Velho era a escola de criança, depois virou só a escola de ensino fundamental, segundo segmento. Mas as crianças, aquele carinho, levar para a escola, tchau, bebezinho, tão lindo da mamãe, vai para a escolinha, tira tudo quanto é foto. O menino caboclo grandão, cabra, safado, vai para a escola, larga de preguiça, seu. Uai, deixou de ser filho, porque cresceu. Deixou de amar porque cresceu. Ele não é seu filho porque ele está maior que você. Eu lembro quando o meu filho passou no primeiro concurso que ele fez, meu filho que tem 40 anos, o primeiro concurso que ele fez, ele começou a ganhar na época R$750. E eu viajei a trabalho, quando eu voltei, o menino tinha botado a casa abaixo. Porque ele é o homem da casa, porque ele era o chefe, porque ele mandava no irmão mais novo, porque ele mandava vai limpar o chão, vai limpar o banheiro, e ele mandando e mandando. Aí eu cheguei, ele já tinha 1,82 m. Eu falei para ele, senta. E fiquei de pé, para mostrar para ele que eu era maior do que ele. Você não é o pai da casa. A ordem é minha. Ou eu sou o pai da casa, ou eu vou sair de casa, abrir a porta. Por favor, vá. Disse a ele, te dou 10 dias para você alugar um apartamento, comprar com R$750. Comprar seus móveis, alugar um apartamento, botar a internet. Tchau. 10 dias sem falar comigo. Zangado, saía, pá, batia a porta. Procurando apartamento em Porto Velho. Pergunto para vocês, foi? No 10º dia, ele fez um café da manhã. A coisa mais linda. Com R$750 de salário, comprou tudo. Queijo, pão de queijo, babá, suco, fruta. Aí a gente morava num sobradinho, eu desci, o café estava pronto. O que aconteceu? Quero lhe pedir perdão, não dei conta de alugar nada não. A senhora que é a mãe, nunca mais quis dar uma de pai para os irmãos. Ele é o irmão mais velho, ele tem uma autoridade, mas ele não pode dizer que ele é o pai e que os meninos têm que ficar calados, morrendo de medo dele. Oxi!
Mas isso é uma coisa complexa, porque ele poderia ter ido, e o meu desespero dele não ir. E eu fiquei em casa os 10 dias orando, Deus, segura, ele não sabe o que é o mundo, ele é muito novo ainda, faz ele entender que não é hora dele sair de casa. E aí, irmãos, a gente precisa entender que nós somos responsáveis juntos pela criação dos nossos filhos. Alguns homens cristãos usam Provérbios 14:1, abra por favor, aqui para eu não precisar abrir na Bíblia, eu sei de cor, mas usam Provérbios 14:1 para dizer que a mulher sábia edifica a casa. Achou? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Alguns homens cristãos usam esse texto para dizer, olha, a responsabilidade de cuidar da casa é da mulher, porque é a mulher sábia que edifica a casa. Concordo com vocês, é mesmo. Porém, a casa, ela não é construída só aqui em cima. Eu não sei como que esse prédio foi feito, mas tem base, tem sapata, bem profunda, gastou 1 tonelada de cimento, de ferro, de areia, para fazer as bases desse prédio, para depois construir. Quem é que faz a base? É a mulher? É o homem. Quem tem que pagar um preço pela família é o pai. Diga amém, homens. Aí vocês vão dizer assim, como os meninos que são novos, eu não sou pai não. Você não é hoje, mas você tem que profetizar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você precisa orar pelas suas gerações, mesmo você não tendo filhos. Você precisa orar para que a sua família esteja embasada na palavra, na rocha. A mulher edifica a casa depois da base estar pronta. A mulher é quem vai coordenar, arrumar, enfeitar. Mas a base tem que estar sólida, irmãos. O que nós vemos no mundo hoje é centenas de lares onde a mulher é pai e mãe junto. Aí lá na Seduc tinha essa coisa, dia das mães a gente ganhava presente, dia dos pais a mulherada estava lá querendo ganhar presente também. Eu não tenho marido, eu sou pai. Falei, pai e mãe ao mesmo tempo. Não funciona. Criamos famílias desestabilizadas, criamos famílias sem base. Criamos famílias sem fundamentos. Diga misericórdia. Eu quero que nós leiamos juntos ainda o texto de Lucas 6, por favor. Lucas 6, 46 e em diante. O texto de Lucas 6, e 46 ao 48, é o mesmo texto de Mateus 7, 24. Só que ele tem uma nuance um pouquinho diferente. Diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou contar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que grande foi a ruína daquela casa.
Preste atenção que o texto de Lucas é semelhante, mas ele complementa dizendo: quem vem a mim dizendo Senhor, Senhor. Este texto, Senhor, Senhor, é nós que vamos dizer quando nos encontrarmos com Deus, para saber de que lado nós vamos ficar, se da direita ou se da esquerda. Ele está dizendo: de que adianta você me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? De que adianta você chamar Senhor, Senhor, e não ouvir as minhas palavras e não as praticar? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor vai perguntar: cadê os filhos que eu coloquei sob sua guarda? Cadê os netos? Cadê os bisnetos? Mas eu te dei 3 filhos. Você não os ganhou para Jesus? Não, Senhor, eu estava ocupada ganhando uma multidão. Olha, eu tinha discípulos, já tive mais de 1000 pessoas sob meu comando. Sim, mas... e seu filho Lucas? Está onde? O que você fez com a Ana Paula? Por que você não fez guerra espiritual pelo seu filho Heber? Para ele não usar droga? Ou para ele não se prostituir? Por que você deixou a Ana Paula se desviar? O que aconteceu na sua vida cristã? Os nossos filhos são nossa responsabilidade. Diga amém. Ou você diz amém, ou você diz misericórdia. O Senhor está dizendo aqui nesse texto: aquele que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, não entrará no meu reino. Porque nós não podemos ouvir e fazer de conta que não estamos entendendo. Quando o Senhor colocou um bebezinho na barriga da irmã que estava cantando, irmã Shirley, né, o nome dela? Ele colocou, Shirley, ele colocou o bebezinho na barriga dela, ele traçou um contrato com ela. A partir de hoje, você e seu marido são responsáveis por essa criança. Em tudo, mas não é responsável de trocar fralda, não é responsável de dar mamadeira, não é responsável de pagar a escola, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que a alma dessa criança é sua responsabilidade. Já ora pelo seu bebê dentro da barriga, dizendo: você será um grande homem de Deus, você será um profeta, você será um homem de multidões. Você precisa orar por ele, pela esposa dele. Ele é um menino, é? Chile é um menino? Você tem que orar pela esposa dele a partir de agora. Pastora, pirou na batatinha, o menino está sendo gerado ainda. Irmãos, eu estou dizendo que nós precisamos fundamentar a nossa casa. E a nossa base fundamental é a rocha chamada Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao rei. Irmãos, a gente já ouviu tantas histórias do paletó. Não tem a história do paletó? O paletó que era crente. O pai botava o paletó, virava pastor, virava crente, ia para a igreja e orava. Chegava em casa, tirava o paletó e batia na mulher. Irmãos, me perdoe os homens. Não está escrito isso aqui não, tá? Mas o que a gente vê de homens cristãos que ofendem as esposas em casa, de homens cristãos que ofendem com palavra, que violenta a esposa. Você é obrigada a isso, você é obrigada a aquilo. Mulher, você não é obrigada a nada.
Eu assisti um podcast de uma mulher que foi casada com um pastor. Ela era jovem. Ele encontrou com ela na rua. Ela deu testemunho no podcast. E ele começou a seguir ela. Ela era uma garota. Como ele era pastor e ela de família cristã, aceitou em casa, começaram a namorar, um homem de Deus. Só que dentro dela, ela parecia que não era, mas ele era pastor. E aí essa mulher, menina, se casou. Na noite de núpcias, às 3 da manhã, já conta essa história. Ele chutou ela da cama para ela se ajoelhar e orar até de manhã. Vai orar, tu não é crente? Na lua de mel. E ela passou 17 anos com esse homem. E todos os dias ela dizia, mas ele é pastor. Mas ele é pastor. Ah, ele é pastor. Ele obrigava ela a jejuar, obrigava ela a orar. E ela ficava de castigo. Irmãos, ela ficava de castigo de joelho. Isso não é fundamento. Se você oprime a sua esposa e seus filhos em casa, você está em pecado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós temos que direcionar, ensinar, mostrar o caminho, dizer para eles que Jesus é amor. Mas que Jesus é esse que levanta as mãos na igreja e depois chega aqui em casa e me dá um tapa. Ou me oprime com palavra. Diz que eu não sirvo para nada. Eu ouvi isso durante o meu relacionamento marital. 12 anos ouvindo isso. Você não serve para nada. Nem dirigir você sabe. Irmão, você não tem noção como foi difícil eu aprender a dirigir. Foi uma guerra. Eu fiz jejum. Eu orei pelo instrutor. Falei, Senhor, eu quero aquele instrutor. E começava a orar. Canta lá. Senhor, faz com que aquele instrutor bonzinho me aprove. Foi desesperador. Porque eu passei anos da minha vida ouvindo que eu não prestava para a mãe, que dirá para motorista. Isso é fundamento? Eu fiz aqui em amarelo. Não adianta praticar o cristianismo somente na igreja. Diga misericórdia. Ser crente aqui dentro é mamãozinho com açúcar. Aqui dentro todo mundo é irmão, graça e paz, Deus te abençoe, dá cheiro no cangote, que lindo. E o que acontece quando chega em casa? Irmão, você tem o poder de escolher, diga amém. Ou você escolhe ser prudente, construir a casa da sua família sobre a rocha, com suor e lágrimas. Ou você escolhe ser insensato e construir sua casa sobre a areia, por causa das facilidades que esta areia traz. Se você for prudente e obedecer ao comando do Senhor e construir sua casa sobre a rocha, e não insensato, você não verá o mundo carregando seus filhos para as drogas, para a prostituição ou para o crime. Ah, mas o meu filho foi bem treinado, foi bem ensinado, e ele decidiu por conta própria se desviar. Amém, irmão? Amém. Pode acontecer. Nós sabemos disso. Nem tudo é culpa da nossa família. Mas você precisa rever. Será que eu fiz o correto, irmãos? Eu tive que pagar um alto preço pelo meu desleixo com a minha casa. De jejum e oração. Eu passei a jejuar e a orar pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelo meu genro, pelo meu neto. E chamar a existência, a vida para eles. Hoje, graças a Deus, todos 6 estão no caminho.
né? São 6 com o neném que só tem 2 aninhos, 7, mas ele ainda não decidiu. Mas a gente precisa aprender que se nós não vigiarmos, quando eles são pequenos, a enxurrada do mundo vai levá-los. Quero dizer algo mais. A pastora Sandra tem uma equipe de pessoas que trabalham no culto de crianças. Mas me perdoe, pastora Sandra, não é suficiente. As crianças vêm e passam 1 hora aqui. Não é suficiente. Ela pode fazer o que for. Pode preparar as melhores histórias da Bíblia para contar para as crianças. Não é suficiente. A Bíblia diz em Deuteronômio que nós temos que andar falando da Bíblia e encucar na cabeça dos jovens a palavra. Encucar é botar dentro da cabeça. Falar, cansar de falar e continuar falando. Porque a base do nosso cristianismo se chama rocha e é a palavra chamada Jesus. É essa palavra que tem que entrar na cabeça dos nossos filhos. Diga amém. Dos nossos netos. Preste atenção. Você não é pai, muitos aqui não são pais. Não são avós. Mas vocês serão, se Jesus não voltar antes, né? Se Jesus não voltar, vocês vão casar. Já ore pelo seu marido. Já ore pelo seu filho. Já ore pela sua esposa. Já ore pelo seu neto. Já ore pela sua casa. Já construa a base. Pastora, não está cedo? Não está cedo. Chame a existência. A fé, Hebreus 11:1. A fé é crer naquilo que a gente não vê. Diga amém. Os fundamentos para os filhos e para os filhos dos nossos filhos é a palavra, é Jesus. Irmãos, dá muito trabalho. Ninguém constrói uma família aleatoriamente falando. Ninguém constrói uma família sensata, prudente, organizada, equilibrada, a ermo. Deixa a vida me levar. Não é assim que funciona. É fruto do nosso penoso trabalho. Amém? Amém?